Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast na jornada. Eu sou a Thaís Eu sou a Bruna. e hoje a gente quer convidar vocês para a gente poder falar sobre um tema que é qual fardo é leve, qual jugo é suave, no qual a gente vai trazer uma passagem do Evangelho de Mateus, né, que se encontra também no Evangelho segundo o Espiritismo, que vai nos trazer a ideia é trazer uma reflexão, né, Bruna, Isso. sobre as nossas misérias, as nossas decepções, as nossas dores e o papel do Evangelho, o papel de Cristo nisso tudo, né? Para que isso fique mais suave, para que isso fique mais leve, que é que no fundo todos nós buscamos, né, Isso. Bruna? E um tema que fala, né, sobre dores, sobre opressões, sobre aqueles sentimentos que a gente é muito ensinada, né, na vida, principalmente em muitas vertentes religiosas, a aceitar os nossos sofrimentos e todas as coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas com um pesar diferente do que aquilo que Jesus veio nos ensinar e propõe, inclusive, nessa passagem, né, Thaís? Vamos ler para o pessoal que está nos acompanhando esse texto que é o texto de base, né, que vai dar consistência aqui para a nossa fala. E o texto ele diz o seguinte: Vinde a mim, frase de Jesus, né? Para aqueles que o assistiam, para os seus discípulos, né? Naquele tempo, né? E isso registrado pelos evangelistas. Então, como a Thaís disse, esse texto está em Mateus 11, está entre os versículos 28 e 30 da Bíblia, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitos simbolismos, né, aqui nesse texto. É considerado um dos textos mais consoladores, frases, né, de Jesus proferidas aos seus discípulos, ao povo da época, é considerado uma das frases mais consoladoras, exatamente porque ela fala do consolo, acho que é um momento muito íntimo, né, de Jesus, Thaís, falando com o nosso coração, no sentido de que, olha, vem comigo, que esse sofrimento ele tem início, meio e fim, ele tem uma justificativa, ele tem um porquê, ele tem uma razão, mas comigo o sentimento, o viver essa dor é diferente. E é interessante, né? Porque se a gente for pensar onde essa frase se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, ela está depois de Bem-aventurados os aflitos. Né? Perfeito. Quando Kardec ele trabalha a bem-aventurança, né? O Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo que tem o maior número de instruções dos espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, por que será, né? Quantos de nós a gente chega até o Evangelho, chega até a doutrina espírita ou qualquer religião que seja por causa das nossas aflições, por causa do momento em que, né, dentro ainda daquilo que a gente é, como né, na nossa evolução. E aí, logo na sequência, ele traz, eu acho legal, porque ele traz o Cristo Consolador. Perfeito. E aí ele traz essa passagem para dizer assim, quem de nós não tem aflições? Exato. Quem de nós não tem dores, né? Não existe, tu pode estar em qualquer classe social, em qualquer idade, os desafios vão se apresentar. E aí vem o papel de Cristo, o papel do Evangelho, o papel aqui no caso da doutrina espírita, que é consolar os nossos desafios, nos consolar nesse papel, assim. Então eu acho essa passagem linda e extremamente simbólica, né? Que eu acho que é a ideia da gente trabalhar aqui, né, Bruno? Isso. E acho que é interessante também para quem nos acompanha, né? E aqui um parêntese especificamente na história do Espiritismo, como a Thaís comentou, né? Depois dos bem-aventurados, os aflitos, vem o Cristo Consolador. E, na verdade, é interessante essa inteligência sistemática do Kardec na ordem desse evangelho, porque depois ainda, o próximo capítulo ainda é uma bem-aventurança, né? Que são bem-aventurados os pobres de espírito. Então, por que ele faz um corte nas bem-aventuranças e coloca o Cristo Consolador depois, né, do penúltimo, que é Bem-aventurados os aflitos? Não é por acaso. Não, e é interessante, porque assim, ó, agora eu vou entrar na questão do Evangelho, né? Mas assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, os 4 primeiros capítulos, eles trazem passagens do Evangelho, inclusive algumas passagens do Antigo Testamento, que trazem os 5 princípios da doutrina espírita ali. Então, a reencarnação, a existência de Deus, a pluralidade dos mundos, a imortalidade da alma, essa parte toda ele vai trazendo nos primeiros capítulos.
E aí, quando ele termina isso, ele vai para a primeira bem-aventurança, só que ela não é a primeira do Sermão da Montanha. A primeira Exato. bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, que são os humildes, que é a base. Só que ele começa pelos aflitos. Como quem diz assim, vamos entrar num tema que provavelmente tu tenha chegado até aqui por causa disso. Isso. Então ele trabalha as aflições, daí ele traz o Cristo Consolador e daí ele entra de novo nas bem-aventuranças, começando por bem-aventurados os humildes. Então, os pobres de espírito. Então ele faz esse corte e ele ainda inverte a posição para poder trazer pra gente literalmente quase um choque, assim. Porque tu sai de um capítulo que ele de alguma forma é pesado, porque ele faz a gente refletir sobre as nossas aflições. Nos estudos do Evangelho, quando a gente vai lendo a sequência, é um capítulo grande, Sim. é um capítulo pesadinho no sentido porque faz a gente mexer em Sim, coisas. É uma reforma íntima, exato, ali, né, sendo trabalhada. Mexe com a gente, daí daqui a pouco vem o Cristo Consolador. Um capítulo leve, mas um capítulo que vem para dizer, tá calma. Aí, mexeu aí, mas assim, tem consolo, sabe? Então eu acho fantástico essa abordagem dele. E daí toda, né, no Cristo Consolador, de fato toda essa ideia, né, aí o jugo leve, né, para de fato assim mostrar que em Jesus existe uma nova forma de observar, de viver, né, de perceber os sentimentos que a gente expõe para o mundo, mas sobretudo a forma como a gente vive as coisas que acontecem conosco, porque vamos pensar, né, Jesus vem para uma experiência em missão espiritual, onde ele foi preparado para um grande sofrimento físico, moral, né, sentimental, emocional. E ele é testado muitas vezes, a Bíblia conta isso. Ele vai para o deserto, ele é testado, ele é questionado, né? Mas se tu tem todo esse poder que Deus te deu, por que tu está permitindo, né, se fazer sentir essa dor, essa opressão? Mas daí Jesus nos ensina que tem uma missão ali por trás, né? Que tem alguma coisa a ser resgatado dentro desse simbolismo. A importância dele ter vivido tudo isso, porque se ele vem para ser, a gente já falou num outro episódio, né, sobre Jesus como modelo e guia. Como que tu vai ser modelo de algo que tu não viveu? Como que tu vai exemplificar para que as pessoas aprendam contigo se tu não passou pelas circunstâncias? Se tu não passou pelos sacrifícios, se tu não passou pela opressão, se tu não passou pelos desafios de ser testado, como que tu vai ensinar algo que tu não passou? Então ele passou por tudo isso, né? Então eu acho isso, né? E quando ele passa, né, por esses sentimentos e ele se torna o nosso modelo e guia, ele está nos convidando nesse simbolismo de jugo, de fardo leve, de jugo suave, a gente viver junto com ele essa ideia simbólica, mas que é experimental, que é interna, né, de compartilhar a caminhada e aprendizado. Ele veio viver uma caminhada e um aprendizado de amor, de fé, de crescimento espiritual, que ele nos convida a vivenciar também a partir desse olhar. Mas para a gente contextualizar melhor aqui para a nossa audiência, para as pessoas que nos acompanham, vamos trabalhar um pouquinho com esse nosso tema, né? Mas o que Jesus quis dizer com isso, né? Fardo leve, jugo suave, como assim? Que fardo na vida que é leve? Fardo, é pesado, é difícil, né? A gente pensa na ideia do fardo, já dá um cansaço só de pensar. E Jesus aqui está dizendo que o fardo é leve e o jugo é suave, está brincando com a gente, o que é, né? Só para ele que o fardo é leve e a gente carrega os pesos da vida. Por que isso está sendo contextualizado? É importante porque aqui tem um simbolismo e um significado experiencial e espiritual muito importante para nós, né? Eu não sei se né, a gente conversa antes, mas para trazer, tem um livro que se chama Luz Imperecível, que é do Honório Onofre de Abreu, que ele traz cada frase dessa passagem trazendo reflexões, assim. Então, não sei se a gente pode ir trabalhando isso frase a frase, pra gente ir trabalhando, pra gente chegar lá no fardo leve, no jugo suave. Vamos sim. Vamos trabalhando juntas? Vamos Porque lá. ele diz assim, ó, que primeiro é vinde a mim. E daí ele fala que a gente precisa fazer um movimento até Jesus. Isso. Então, essa primeira frase do vem é tipo assim, eu tô te esperando, mas tu precisa vir. E é isso, assim, sabe aquela coisa de tipo, Jesus tá sempre... Quando a gente vai falar do Evangelho do Lar, né?
Ai, Jesus tá na porta, tá batendo. Daí tu abre a tua porta da tua casa para ele entrar. Uhum. Né? Então, um vinde a mim é aquela história, é um espírito que tá ali, que veio, mas assim, a gente precisa ir até. E aí existe o movimento da ação, né? Muitas vezes a gente está passando por um momento que a gente vai pensar nas dores, nos desafios, nas misérias, nas decepções, e a gente está nesse momento. E aí a gente está, muitas vezes, desanimado. O movimento é vem. É tipo, faz a ação de ir, toma a iniciativa, te movimenta, É faz o necessário movimento. essa decisão, né? Vinde a mim. E acho que é legal também trazer, porque pensa a gente, né, num contexto de vida normal, onde a gente está numa situação muito difícil pra gente. Como é importante quando alguém nos dá as mãos e diz assim, eu vou te ajudar, vem que eu vou te tirar desse sofrimento, seja qual for a causa, né? Só que a gente só sai desse sofrimento, mesmo que a pessoa esteja, né, nos dando as Uhum. mãos, Se a se gente quiser. internamente a gente aceitar Exato. a chance de ser salvo ou de ser ajudado. E, por exemplo, quantas vezes, por exemplo, é isso, né? Eu cheguei na doutrina espírita porque eu estava passando por um momento muito difícil. E aí tu faz o movimento de. Porque onde tu vai encontrar Jesus? Jesus aqui representa a nossa consciência também, né? Onde Sim. tu vai encontrar essa luz, esse consolo, e eu cheguei até a doutrina espírita, mas tem pessoas que vão encontrar em outros locais, exige um movimento de ida, de uma leitura que tu vai fazer, existe um movimento de querer ir, Ir com o né? coração. Exato. Então ele diz, vinde a mim, ou seja, eu tô aqui, mas eu preciso do teu movimento inicial. Eu preciso que tu faça esse movimento de que é isso, né? Às vezes é um movimento de atitude, de transformação, de mudança de pensamento já é um id. Eu tô ali, naquele círculo de pensamentos destrutivos. Desculpa. Naquele ciclo de pensamentos destrutivos. No momento em que eu tomo a decisão de sair, já é um id. Sim. Né? Então, o vinde a mim. E aí entram todos vós que estáis cansados e oprimidos. Que daí tu tem uma outra leitura aí, né? Isso. Aqui na Bíblia de Jerusalém, né, que a gente usa como uma Bíblia mais imparcial, né, no sentido de religiões ou doutrinas, ela diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados sob o peso do vosso fardo. Já nos dando, né, uma ideia assim, olha, eu sei, né, que existe um cansaço aí e uma percepção de que está difícil essa jornada, de que está difícil o peso dessa vida, dessa missão, né, dessa condição de vida que tu te encontra. E é o que a gente vive nas nossas rotinas diárias, situações que a gente pensa, mas tá pesado para mim, né? Tá difícil. E ele tá dizendo, olha, tu que tá passando por isso, né? Sabe que Presta atenção. eu lembrei daquela passagem do um outro que a gente que era sobre a passagem de Emmanuel, dos filhos do Celso de Filho de Deus, que Emmanuel fala que quando a animalidade já te cansou o coração. Perfeito. É. Que é Percebi, esse né, que momento tá de que demais. tá, eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, tá doendo, tá difícil. Claro que a gente não precisaria chegar nesse ponto para ir, né? Muitas vezes tu só te deu conta de algo e tu precisa ir. Porque eu acho que essa é uma frase que ela pode representar, né? O vinde a mim, ela pode representar um momento específico da nossa vida em que a gente de verdade faz uma virada de chave e vai em direção a esse entendimento. Mas isso aqui se repete às vezes todos os dias. No momento em que tu tá passando por uma dificuldade e tu precisa fazer esse movimento de ida, porque tá pesado, porque tá difícil. E a gente passa por isso todos os dias, né? A gente tem os nossos desafios diários e isso nos deixa cansados. Quando a gente chega exausto em casa, e não um exausto de dever cumprido, é um exausto de exaustão mesmo, de não Física, ter conseguido mental, lidar com o que nos tudo. se apresentou, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Isso acontece na vida, no dia a dia, de todo ser humano, eu acredito, né? Tô falando por mim mesmo. Sim, Mas assim, então até aqui, nessa frase, a gente já colocou, né? Quando a gente lê, a gente já se colocou numa situação de sofrimento, se a gente for pensar, né? Olha só, Jesus está me chamando, se a gente está cansado, se a gente está oprimido, se a gente está sentindo que o fardo é leve, aí a gente se conecta com a mensagem. E ele diz, e eu vos aliviarei. e o oprimido, o mundo nos oprime, né?
Quantas vezes a gente já falou também, a gente vai se enche de tarefas e se enche de responsabilidades, e aí de repente tu te sente oprimido. Meu Deus, eu não vou conseguir É a sair dessa opressão situação. humana, é a pressão de produzir, de ser excelente, de As questões materiais, performar. exatas, derrotas que a gente tem, as opressões do mundo material. Sim. O mundo material, ele tem uma tendência a nos oprimir, nos deixar A oprimidos. comparação com as outras pessoas, a própria internet, né, nos faz um comparativo diário sobre como está a vida da outra pessoa em relação a nós. Exato. Né? Tá ganhando mais, tá se vestindo melhor, tem um carro melhor, tem uma casa. E isso vai nos enchendo de coisas que são do mundo e que nos oprimem. Mas se tu for ver ainda é uma sufoca. visão externa, né? Porque o mundo me oprimindo. Dele, né? Vem a mim, já que tu tá te sentindo oprimido, ou seja, já que o teu olhar tá para fora e tu tá ainda se sentindo Tá deixando essas coisas te atinjam. Muito mais, né? Que é essas superficialidades, muitas vezes, da vida. Paulo fala muito disso, né? Paulo de Tarso foge dessas superficialidades da vida e foca, sai do material e olha para o teu senso espiritual. E olha que interessante, porque nesse livro Luz Imperecível, quando ele vai falar do eu vos aliviarei, que a gente está falando da opressão em que a visão ainda está externa e o mundo nos oprime, eu ainda estou olhando para o mundo e pensando, eu estou cansada por causa disso, disso e disso, eu estou sendo oprimida porque eu não estou sabendo lidar com isso está me, sei lá, me sufocando, me desestimulando, me deprimindo, me deixando com ansiedade. E daí ele diz que eu vos aliviarei. Ele fala no livro que é a compreensão das coisas na sua devida proporção. Uma das partes do aliviar é olha do jeito certo para as coisas e dá a proporção certa para aquilo que se apresenta. Porque é isso, né? Quando a gente está com os olhos para fora, as coisas às vezes tomam proporções que vão além do que elas são de verdade, né? E às vezes é muito mais simples do que aquilo que a gente está imaginando. Porque o aliviar a gente tá com os olhos tão pregados naquela situação que a gente não consegue olhar. E o aliviar eu não vou te tirar. Isso é necessário para tua jornada. Esse desafio vai te fazer crescer, mas tu tem que olhar para ele na proporção certa. Eu não vou eximir o sentimento, eu não vou assim acabar com o problema. Não é uma mágica, não existe, não é essa função. Mas tu vai se sentir melhor para lidar com a situação. E quantas vezes, né, eu me pego às vezes no final do dia pensando, meu Deus, eu dei tanta vazão, eu dei tanto ibope para esse problema, para essa emoção que me angustia, e ela não era proporcional ao que estava realmente acontecendo. A própria ansiedade da gente pensar e criar cenários lá na frente caóticos que não acontecem. Eles não acontecem no final das contas, né? Então, o vos aliviar eu não vou te tirar o que te desafia. Mas, esses dias eu estava vendo um outro podcast, onde o cara estava falando exatamente sobre a criação de filhos. E ele disse assim que ele que ele viu a filha chorando no quarto, fazendo um escândalo por causa de um negócio. Ele disse, ó, eu vou no banheiro, quando eu voltar, tu vai estar eu quero que tu esteja sofrendo na proporção do problema. Porque não é pra estar assim, não tem porquê. Era uma coisa que tinha acontecido com o amiguinho. Mas sofre na proporção do problema. Exato. Né? Daí ele disse que foi no banheiro quando voltou, ela tá, por que tu tá triste? Ela, eu tô triste por causa disso e disso. Ou seja, tu acolhe a emoção, porque ela é necessária, tu não pode jogar ela pra baixo do tapete. É a empatia muito de Jesus, né? Ensinando a criança a lidar com a emoção na devida proporção. Sim. Porque é isso, às vezes ou a gente joga pra baixo do tapete, daqui a pouco aquilo nos toma, ou então tu faz disso tudo uma supervalorização. É um problema. E aí ele falou, daí ele disse que conversou com ela e falou, então faz tal coisa, quem sabe tu resolve assim assado. E daí ele disse que deu uns 10 minutos, ele saiu, ela voltou e disse, eu exagerei, né, pai? Eu tava exagerando, né? Então, assim, quantas vezes é a gente no trabalho que chega no final do dia e tu pensa, eu exagerei, né? Não precisava ter tido aquela proporção toda. Só que daí tu já passou um dia inteiro terrível. Sim. E isso nos atinge também no sentido de que quando a gente começa a supervalorizar os problemas, e aqui eu não estou falando, né, que os problemas não têm o seu peso, não é uma desvalorização do que as pessoas passam ou sentem, mas às vezes quando a gente fica tão preso no problema, tudo começa a ficar tão ruim ao nosso redor. É a opressão do mundo. Que a gente esquecemos de sermos gratos
pelo lado bom da vida, pelas coisas boas, que é o fato de termos saúde, né, de termos uma casa, de termos um trabalho, de termos oportunidades. Por mais difíceis que sejam as situações, alguma coisa existe de bom. Ou o próprio fato de estarmos aqui vivendo essa experiência e a gente esquece, a gente não consegue ser grato quando estamos com os olhos vendados no problema. Quando a gente está sendo oprimido, né? E daí o que acontece? Nos tira da possibilidade de uma tomada de decisão mais consciente para a nossa vida, que é o que Jesus nos convida a fazer aqui. E aí, de novo, né? Eu volto e meio falo essa frase, porque desde que eu li ela, que está na paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, né? As nossas bênçãos são infinitamente maiores do que as nossas dores. Mas o peso que a gente dá para as nossas dores, ele é maior e isso é parte de como a gente funciona, né? Então, assim, e eu vou ler uma frase que ele fala ainda dentro dessa parte do Eu vos aliviarei, no livro que ele diz assim, ó, temos feito da existência uma constante experimentação. A existência é uma experimentação. Perfeito. E daí ele diz, ao sabor das emoções. Então, a gente deixa, a gente é oprimido pelas nossas emoções porque a gente deixa com que isso nos tome, né? Adiando a postura responsável e discernida, ou seja, a gente deixa as emoções tomarem conta, nos oprimirem, nos cansarem, né? E daí ele diz, e a gente adia essa postura responsável, que se responsabiliza e que discerne, que traz para a razão, a atitude capaz de aliviar o peso das falhas alimentadas e que geram dor e desilusão. Então, quando ele fala da questão do aliviar, eu não vou te tirar o desafio que vai te fazer crescer. Ele faz parte do teu aprendizado. Agora tu vai dar a devida proporção. E isso vai te aliviar. Meu Deus, isso seria... Meu Deus, se a gente conseguisse fazer isso e dar a devida proporção e o entendimento responsável e com discernimento do que se apresenta, aí já tá o fardo leve. E a gente sabe, né, que Jesus, como sendo um espírito muito mais evoluído do que nós, se utiliza de recursos, dada a sua evolução, como, por exemplo, um uso mais consciente da sua mentalidade, né, do seu cérebro, pensando assim numa visão espiritual, mas trazendo, né, para uma questão material, isso. Consciência. E acho que é legal aproveitar essa entrada aqui, porque tudo isso que tu está trazendo, Thaís, a gente olhar assim, né, olhar para situações e conseguir fazer esse julgamento, de olhar com mais empatia. Eu preciso olhar dessa forma para os problemas para tomar uma decisão mais coerente, mais consciente, mais disciplinada, mais assertiva. E daí a gente pensa assim, por que Jesus nos convida a fazer isso se a gente ainda é tão limitado do nosso ponto de vista humano, carnal, né? E daí acho que é legal trazer para as pessoas aqui que a própria neurociência que estuda o neocórtex, que é a área mais evoluída do cérebro humano, que é a área que eu anotei aqui, né, para não esquecer, é a área onde as nossas atuações são mais fortes em empatia, planejamento, ação ética, autocontrole e compaixão. Olha só. E daí tu precisa sair daquele fluxo emocional que tá te tomando, que são as amígdalas, a parte do sistema límbico, que é primitivo da gente, né? E aí trazer para a razão. Isso. Vejam, a gente está falando de ciência e religião. Uhum. A neurociência vem estudando, existem inclusive estudiosos de neurociência que estudam a mente de Jesus nesse sentido, né? Que é um ser que tomava decisões e tinha atitudes de um cérebro mais consciente e que quando ele diz, vinde a mim, assim, eu estou te convidando a utilizar quase um pare e pensa. Essa mente. Eu estou te convidando a utilizar, porque como a Thaís disse, o nosso natural é o nosso cérebro reptiliano, que é esse cérebro que está acostumado a agir da mesma forma por uma questão evolutiva. A gente reage antes de pensar. Isso é instintivo, é sobrevivência, porque a gente precisa sobreviver num mundo, né? A gente está no mundo da matéria, então a sobrevivência ela é parte principal. Sim. E ainda agimos de uma forma primitiva nessa questão de sobrevivência, né? E daí tá dizendo, olha, existe uma outra parte do cérebro que está aí dentro do cérebro de vocês, que é o neocórtex, né? Isso é neurociência, né? Que faz com que quando a gente pensa com o neocórtex, as disciplinas, o nosso senso ético, empático, as decisões,
elas são tão mais conscientes que os problemas, eles se tornam mais fáceis e simples porque nós os levamos a uma zona de compreensão mais clara dentro de nós. E aí o fardo se torna mais leve. E olha como tem a ver, porque a próxima palavra que Jesus é tomai, eu até vou colocar, porque olha para ver como tem a ver. Tomai sobre vós o meu jugo. O tomai, eu estou usando esse livro como base porque eu acho fantástico, porque ele vai falando cada frase, ele vai trazendo reflexões, ele diz tomai é um imperativo. E é o fato de tu tomar a decisão consciente. Isso. O tomar significa discernimento. Então, porque toda vez que tu vai toma uma decisão, Bruna. O que dá a entender? Que tu vai parar, vai pensar e vai decidir. Tu não tá indo no impulso, tu tomou a decisão. Sim. Quando tu toma é um imperativo, é tipo, toma a decisão. Tu tomou a decisão, te responsabiliza por isso? Não é simplesmente eu reagir, eu tomei a decisão. Então ele diz tomai, como quem diz, discerne sobre isso, e daí ele diz sobre vós, pra gente, então assim, toma a decisão de tomar o meu jugo. E aí entra a questão do que é o jugo, né? Não sei se tu trouxe algo sobre isso. Trouxe, mas se tu tens aí, pode... Porque o jugo, a gente muitas vezes, quando eu lia isso antes de estudar, eu imaginava jugo como julgamento. E jugo é condução. Importante. Jugo é condução. Porque Jesus ele era fantástico, né? Meu Deus, cada vez que porque até isso, tu trouxe a linha de raciocínio, é como ele estruturou a própria frase, é literalmente aquilo que a gente realmente precisa escutar, né? E o jugo, ele usava o contexto para ensinar. E o jugo era o que ficava no boi, eram colocados 2 bois para conduzir, e aí ele se colocava um boi mais velho, experiente, e um boi mais novo. Porque o boi mais velho, ele já sabia o trajeto, então ele sabia onde ele tinha que ir devagar, onde ele tinha que ir mais rápido, e daí botava o boi inexperiente ali para ele aprender com o boi mais velho. Isso. Então, quando ele diz tomai sobre o tu toma a decisão e aceita o meu jugo, aceita a minha condição. Boa. Tu tá cansado, acho que é importante também, né, dizer assim que essa peça, né, de madeira, ela era usada exclusivamente para que 2 animais ali conseguissem fazer a mesma condução. Exato. Né? Para caminhar então, assim, juntos, né? Junto. É uma ideia de um equipamento que ajuda para que, mesmo que 2 bichinhos ali pensassem diferente no que eles querem fazer, eles são obrigados a seguir a mesma linha e que não existe uma condição, por conta da madeira ali, né, do equipamento, de que eles façam um trajeto diferente. Não tem como cada um ir para um lado. É uma condução mesmo, assim, estamos lado a lado para sermos conduzidos pelo caminho. E olha que interessante, porque é tomai, ou seja, é uma decisão tua, tu vai, tu tá cansado, tu tá sobrecarregado, eu vou te aliviar, mas aí tu toma a decisão da minha condição, da minha condução contigo. Isso. Eu vou te conduzir. Seremos lado a lado. Exato. Com cada um de nós. E aí, daí ele diz sobre nós o meu jugo, ou seja, existe um outro jugo, existe uma outra condução. Aí, o que tá te conduzindo na vida? O que eu tô me deixando conduzir por quê? Porque, no fundo, às vezes, se eu tô me deixando conduzir pelas minhas emoções, eu tô deixando conduzir pela opressão do mundo, eu tô me deixando conduzir pelo cansaço das coisas. Tô deixando alguém me conduzir, alguém levar a minha vida. Toma a decisão responsável com discernimento de me deixar te conduzir. Porque eu não vou interferir nas tuas decisões, eu não vou interferir na tua vida. É Jesus como condutor, mas de uma decisão que tu tomou, porque ele respeita o livre-arbítrio. Perfeito. E quantas vezes na vida, né, nessa condução conjunta, a gente acredita que está sendo positivo pra gente, mas a gente está sendo só levado pelas circunstâncias. Deixa a vida me levar, né? O modo automático. Deixa a pessoa que está comigo ali no relacionamento, às vezes, conduzir a minha vida, tomar minhas decisões. E quando a gente vê, a gente não decide nada, a gente não toma partido algum, a gente não se coloca em nenhuma situação onde a gente decide por nós. A gente vira um experimento das nossas emoções, sendo conduzido pelas circunstâncias externas. E daí, quando a gente permite isso, como é que a gente vai reclamar dos resultados se a gente permitiu? Porque a gente se perde. E daí a gente chega naquele ponto, né? Como é que eu deixei chegar nesse ponto? Deixou. Deixou porque se deixou conduzir. Num jugo conduzido que não era a minha decisão. A parte boa é que o vinde está acontecendo o tempo todo. Se eu me dei conta que eu cheguei nesse ponto agora, então ide, né?
Pra ele é vinde, pra gente é ide, né? E olha só, e aprendei de mim. Ou seja, não é tipo assim, o aliviarei tá no futuro, né? E daí ele Boa. diz, o alívio ele vem com o aprendizado. Então tu aceita a condução e durante a condução tu vai aprendendo com o mestre, com o boi mais experiente. Porque tu não fica ali, chegou do ladinho do mestre, o boi revoltadinho, novinho ali, vem pro lado do boi mais velho, e a partir daí, não, ele vai aqui, ó, vai aprendendo no trajeto. Aonde que ele precisa ir mais devagar, aonde que ele precisa ir mais rápido, para que lado que ele vai, para que lado que ele não vai, vai ter hora que ele vai querer ir para cá, mas aí o outro segue retinho aqui no caminho, né? Então, e vamos pensar assim também, né? Nessa condução da vida, muitas vezes, para algumas pessoas, talvez a maioria, o caminho, porque a ideia, né, do jugo, de seguir esse caminho conduzido, é de que seja um caminho de aprendizado, né, na vida. É como se a gente nasce até o final da nossa vida, a gente está dentro desse jugo seguindo uma caminhada, né, uma experiência terrena. Quantas vezes na nossa vida esse caminho de aprendizado é mais tortuoso porque a gente não observa essa jornada? E Jesus está dizendo assim, olha, comigo tu vai aprender, vão acontecer os problemas, as situações, mas tem um aprendizado amoroso. Não, e a própria palavra aprender traz um sentido de mais consciência. Porque para tu aprender algo, por exemplo, tu vai para a sala de aula. Se tu não estiver concentrado e usando a tua atenção intencional para aprender, tu sai da aula e tu não aprendeu nada. Tu só ficou jogando conversa fora, aí daí tu vai ter que repetir de ano. Se tu passar um ano inteiro indo para a escola sem aprender, e isso é intencional, é observar, é escutar o que o professor fala, é fazer as provas que tu precisa fazer, que é uma metáfora da vida isso. Tu vai terminar o ano e tu vai ter que repetir de ano, e aí tu vai repetir com outros colegas, tu vai ter, meu Deus, tudo aquilo de novo, às vezes com uma questão diferente, né? Vou para ter turma, né? Então, assim, é uma forma de como. Só que daí não é uma escola de aprendizado de disciplinas, é a escola da vida. Que tu vai aprender a como perdoar o inimigo, que tu vai aprender a como passar pelos desafios, tu vai aprender a superar as tuas dores. Tem aquela frase de Emmanuel que ele diz, né? Não existe nada que dê mais prazer ao ser humano do que vencer a si mesmo. Profundo, importante. A gente podia falar sobre isso um dia, né? Vamos. Mas assim, porque né, não existe nada que a gente busca prazer em outras coisas, mas não existe nada que nos dê mais prazer de viver do que vencer a si mesmo. E aí, quando Jesus fala sobre isso, foi o que ele fez o tempo todo. Interessante. Mas, né, Thaís, acho que quem nos acompanha aqui, ou dentro do que a gente falou, a gente está dizendo assim, que tem um aprendizado que vai ser tortuoso, difícil, mas que Jesus está com a gente, dizer porque eu sou manso, porque eu sou humilde, ou seja, tem um acolhimento. Mas então quer dizer, Thaís, que Jesus não veio aqui e não está neste caminho para nos ajudar a não sofrer, a não sentirmos dores, a não passarmos pelos desafios que a vida nos propõe? Virei espírita e acabar os problemas. Já era. Não vai sair do centro espírita. E acho que aqui essa provocação que eu estou fazendo é porque aqui nesse ponto a gente abre um espaço para falar daí um pouquinho como é que o espiritismo enxerga isso, né? Assim, de que não, né? Jesus não vai livrar a gente desse sofrimento. Ele está dizendo aqui, vai, eu vou te aliviar. Vai ter um aprendizado diferente, mas tu não vai fugir daquilo que tu precisa passar. Não adianta. Então, né? Jesus não tem mágica, não tem nenhum contexto nenhum aqui que vá nos livrar. Nenhum professor, nenhum mestre que realmente quer que o seu aluno, o seu aprendiz aprenda, livra ele das provas que ele precisa fazer. Mas que provas são essas para o espiritismo? O que é isso para o espiritismo? É tudo que aparece na vida. E daí, desde das provinhas mais fáceis até aqueles que tu tem que fazer um intensivão, tipo, fazer o pior vestibular que tu tem que fazer um intensivão. Tem que passar. Daí a gente pensa assim, né? Pro espiritismo, né? A gente vive aqui a lei do progresso moral. Pro espiritismo a gente encarna, né?
para evoluir. O plano espiritual é a nossa casa e a Terra é um planeta de aprendizado, é uma escola. A gente precisa passar por aqui para nos aprimorarmos em consciência, em moral, né, em vários aspectos aí que nós temos. Mas a gente vem para viver essa lei do progresso moral. A gente encarna para evoluirmos moralmente, né? E isso dentro de uma responsabilidade individual, onde a gente se melhora, e daí a frase do Emmanuel que tu tinha falado, né? E do nosso entendimento sobre como é que a gente vai viver esses desafios da vida. Com mais amor, essa dor vai me dominar. Porque quando a gente, segundo o Espiritismo, né, que a gente encarna, que a gente se prepara para essa encarnação, existe um planejamento do que a gente vai precisar viver aqui. Eu não vou entrar no detalhe, porque é outro aquela assunto, história, né? É daqui até aqui, Isso. e aí eu posso escolher ou ir lá para outro lado, tem um ou caminho eu aceito tem um caminho daqui até aí, né? Uhum. Esse caminho ele não vai ser reto. Ele vai ter alguns percalços para a gente chegar no objetivo. Mas esses percalços, eles foram planejados por nós, segundo o Espiritismo, para que a gente corrija as nossas imperfeições e a gente chega de uma melhoremos. forma mais fácil nesse final desse planejamento. Daí entra a questão do jugo, né? Isso. Com o mais experiente, tu vai mais retinho. Aí tá a caminhada, né? Esse caminho de evolução de quando a gente nasce até o dia que a gente desencarna é o nosso jugo. A gente tá seguindo um caminho. Mas a gente quer viver esse caminho de provas, de sofrimentos e de situações difíceis de uma forma mais suave, neocórtex, ou se mais deixar equilibrada, levar trancos e barrancos, ou né? deixar a carroça levar ali, né? Uhum. O boi levar, conduzir a gente de qualquer forma. Então, sim, para que a gente evolua moralmente, segundo o Espiritismo, a gente precisa passar por provas que vão nos desafiar. Mas a decisão se isso vai ser mais simples ou mais difícil está nesse convite de Jesus. Ó, olha para a situação e pensa, exige essa tensão toda? E é isso, né? É a gente seguir, por exemplo, se a gente for pensar na simbologia do que Jesus representa, é eu fazer essa caminhada mais de acordo com a minha consciência, ou seja, mais consciente, buscando ter mais consciência, onde Jesus representa essa consciência, porque se eu olho para o que ele faria, né, aquela história do que Jesus faria, é mais fácil de eu seguir um caminho mais reto nessa, né? Não é reto. A gente dá uma paradinha, não vai para ser tomar um cafezinho. Mas vai ser mais consciente, né, para a gente raciocinar do que está acontecendo. E, sobretudo, para que cada engasgadinha ali, né, que a carroça dá, a gente possa refletir sobre por que isso aconteceu, por que foi desse jeito, né? E é interessante porque na sequência ele diz, né, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aí se a gente vai para manso, o manso é aquele que não se revolta, né? Porque mansuetude não significa que eu não tenho nada externo que esteja acontecendo, nada turbulento do lado de fora. Tem a ver com o meu estado de paz interno perante as circunstâncias que se apresentam. Como eu lido com a situação externa, dentro de mim. O manso é aquele que não se revolta. Não significa que ele não é firme numa tomada de decisão. Não significa que ele não diga não. Não significa que ele não tenha que, às vezes, usar de mais energia para alguma coisa. Jesus fez isso muitas vezes. Muitas vezes ele dizia hipócritas. Mas ele não perdia a mansuetude dele. Porque internamente ele estava consciente e ele estava em paz. Um estado de espírito, né? E a humildade. Que a humildade, eu acho que aí é a base, que é o humus, né? A nossa base, que é isso. É eu chegar nessa caminhada e entender que isso são aspectos meus que eu preciso olhar e que eles são difíceis e que vão ser as minhas dores. Isso. Os meus desafios, os vícios que eu tenho do meu espírito que eu preciso e que vai vir as provas para me testar. Então eu tenho humildade suficiente, ou seja, eu me olho com o maior nível de verdade que eu consigo, eu não me engano e não engano os outros, mas ao mesmo tempo a humildade pensa, olha para as tuas virtudes, porque tu talvez já tenha conquistado coisas aí, que tu precisa entrar num nível de consciência, porque isso vai ser os próprios recursos para tu lidar com os teus vícios e para ajudar as pessoas que estão na tua volta. Então quando ele diz, aprende comigo, que sou manso, ou seja, eu estou em paz o tempo todo e eu enxergo as coisas de verdade. Com os olhos da consciência, né? Com essa ideia de enxergar o mundo, as pessoas, o sentimento, como eles realmente são. E aí ele diz, e daí tu vai encontrar descanso para tua alma. Aí a gente pensa, ufa, vou descansar. Lê a próxima então pra gente, ó. Sou manso e humilde de coração e
encontrarei descanso para as vossas almas. Aí a gente, Olha que reconfortante, só né? que aí entra um ponto. A gente acha que descanso é não fazer nada. Não, E aí, não, porque, né? Você pensa, ai, agora eu vou sim, descansar. não preciso me preocupar que ele vai me conduzir. Ufa, Não preciso fazer não é nada. mais minha responsabilidade. Só que daí as palavras, aí tu pensa, aí tu vai pra lá. Lei de trabalho, lei de progresso, o descanso, ele não é uma coisa, Acho que até a uma própria estagnação. mansitude, né? O descanso, a calma, né? Outro nível de energia, outro nível mental, para que essas turbulências não te gerem tanto desconforto. É um descanso Mas de parece até consciência. uma certa dicotomia, né? Porque quando a gente, dentro de como a gente vive, porque eu lembro da história da paz do ócio e da paz da paz do dever cumprido, né? O descanso, ele não é um descanso de tipo, agora vou ficar de férias e não vou ter nada para fazer, não vou ter problema nenhum. Não, é o descanso num sentido de, não é de estagnação, de tipo, ah, vou parar agora aqui, vou descansar sentada nessa cadeira. Não, ele é um descanso com movimento. Ele até fala, né, que é uma ação que garante tranquilidade. Então, eu descanso para a alma. Eu estou agindo de acordo com a minha consciência, o melhor que eu consigo. Então, eu já não sou mais tomado pelas emoções, mas eu estou trabalhando, eu estou agindo, eu estou estudando, eu estou aprendendo. Então, é um descanso ativo, Sim, né? é Porque diferente, né? a gente tem uma relação, né, Bru, com as palavras, assim, que a gente pensa, ai, paz. O que é paz? Não ter problemas, não ter desafios. E a gente não pode procurar o descanso na incompletude das tarefas da vida. Eu vou me isolar das pessoas para não ser incomodado, eu estou em descanso. Eu vou me isolar de sentimentos, de amar, de ser amado, porque eu não quero sofrer. Não, a gente precisa ser É, colocado nas exato, é situações. um descanso, porque é isso assim, às vezes, eu quero descansar, mas as circunstâncias externas não deixam, eu preciso sair para trabalhar. Isso uma coisa, uma metáfora bem, não, o descanso aqui é um estado de alma, é um estado de uma alma tranquila, mesmo com o fardo, mesmo com os desafios, né, que é uma coisa que, meu Deus, E daí, por fim, né, a última frase é: porque o meu jugo é suave, ou seja, minha condução é suave, eu vou com com amorzinho, amor, com lassitude, né, te fazendo observar as coisas importantes, fazendo aquela revisão constante de auto-amor, de autocuidado, de ajustar, de corrigir o erro com mais amor, de ajustar as pontas. É um jugo suave e o meu fardo é leve. ou seja, na devida proporção. E aí entra aquela história, né, que ninguém tem um fardo maior do que não consegue carregar, porque senão isso seria injusto, né? Seria. E sabe uma coisa que é interessante agora trazendo muito para eu quando eu entrei na doutrina, e eu acho que isso é uma coisa muito, e eu olho muito para trás e eu vejo de um padrão de funcionamento assim, de dar um peso muito grande aos problemas, sabe? E fazer tudo muito pesado, tudo muito difícil. E aí eu acho que quando eu comecei a entrar em contato com o evangelho, e daí isso é literalmente um aprendizado de tu ir te interiorizando, de tu ir lidando com as coisas, porque num primeiro momento, quando a gente entra em contato com algumas emoções que a gente não gosta de ver na gente, isso é difícil. Sim, um conflito ali E é o momento com o do nosso id, lado é que o a gente às momento vezes não do vinde gosta, a né? mim, sabe? Para tu ser consolado e pensar, é parte do processo, somos imperfeitos, todos nós, e a gente só consegue enxergar muitas vezes por um olhar mais amoroso a imperfeição do outro. Se eu estiver conseguindo olhar com amorosidade para mim, senão fica muito difícil e muito pesado. Eu acho que a grande parte disso, porque quando eu olho para mim hoje, dentro dessa trajetória de tantos anos estudando e estabelecendo esse relacionamento com Jesus, eu vejo o quanto a gente vai aprendendo, e obviamente isso não é algo que eu consiga fazer assim com, mas a gente vai aprendendo a passar pelos desafios de uma forma, entre aspas, mais leve, mais suave. Mas assim, se chicoteando menos, se punindo um pouquinho menos, olhando para o outro com um pouquinho menos de julgamento, porque é uma trajetória que a gente se vê fazendo, que é aquela história, né? Ah, não coma doce por uma semana. Ah, talvez vai ser difícil, mas tu consegue. Não julgue por uma semana.
Não te julga por uma semana. Fica mais leve? A Fica mais vida, leve, mas ainda é algo que tu precisa aprender constantemente. diariamente, de forma consciente, porque se a gente não se dá conta, a gente está julgando, a gente está se julgando, né? Então eu acho que isso é um tema legal também, né? Sobre a questão do auto-perdão e do perdão, que vai deixando a vida mais leve. Se tu aprende a perdoar, que é o que Jesus vem a ajudar, nos ensinar a fazer, olha, tu tem que perdoar. Por quê? Não é sobre o outro, é sobre o teu coração. Tu aprende a ter uma vida mais leve, porque uma vida com o coração cheio de mágoa, cheio de culpa, ela é mais pesada. Então é um Perdoar, desafio. perdoar é difícil, né? A gente sabe, é difícil. Mas para o nosso espírito, odiar é mais difícil ainda. Exato, e daí? Porque a responsabilidade que a gente assume no ódio, não quero perdoar, vou seguir odiando essa pessoa. Eu vou ter que resolver isso em algum momento, essa pessoa vai colar em mim pelo É que eu crio resto um das minhas vínculo. Eu crio um existências vínculo, até que eu exato. resolva. Então, dói emocionalmente muito mais para nós, destrói as nossas células, a nossa vida, o sentimento do ódio, do que vencer os nossos egoísmos, os nossos egos distorcidos, né? E a nossa falta de humildade, né? Em perdoar. Não, e é interessante, porque o coração, por exemplo, tu me fez uma coisa, o coração que tá sentindo a mágoa é o meu. Não é sobre o que tu fez, é sobre eu andar nessa trajetória sendo conduzida e oprimida pela mágoa. Então, essa é a trajetória que eu vou fazer. E a mágoa, ela paralisa. Muitas vezes eu tô parada nesse caminho que eu preciso, porque eu tô parada com meu coração pesado. Ou seja, esse fardo é pesado. Sim. No momento em que eu assumo a condução da consciência, a condução de Jesus que me diz perdoa, porque eu vou te aliviar, é tu ir limpando a mágoa através dessa condução, aprendendo, porque dependendo de como acontece, isso não é tipo uma atitude, não é de uma hora para outra. Então tu vai aprendendo a ir deixando esse fardo mais leve, porque tu vai limpando o teu coração e é o peso do teu coração porque é Sim. a gente que se coloca e daí É um ajuste totalmente nosso ali, né? Não então tem é um jugo, terceiros. exato, e não é uma cobrança de tu precisa disso, que daí eu acho que a gente vai, né, depois mais pra frente falar sobre a paciência, não é de hoje para amanhã. Tem coisas que levam tempo. Sim. E aí tu precisa de suavidade nessa condução para que seja mais leve, inclusive a compreensão de que tem coisas que levam tempo. A É, nossa própria evolução, a gente às vezes, eu não posso errar. Desculpa. e esse fardo ele vai existir, a gente já falou aqui, né? Ele vai existir porque o fardo são os nossos deveres. E os nossos deveres de aprendizado nesse plano, dada a nossa evolução, eles são mais ou menos doloridos, difíceis. Mas é que a gente aprende muito com a vida e com o mundo, e muitas vezes em questões religiosas, né? Sem entrar no mérito específico, mas eu vim muito de uma formação católica em que a dor ela tinha um simbolismo diferente, né? De que assim, eu tô sofrendo, né? Então eu preciso experienciar essa dor porque é minha penitência. A dor é o resultado, né, do meu pecado, né, da conta negativa que eu já nasço com uma conta negativa porque eu tenho um pecado original, então eu já sou uma sofredora, né? Não é esse peso que Jesus está dizendo. Não é esse peso de sentimento. Esse fardo que ele traz para a gente é o fardo de, olha só, essa dor aí que tu está falando, ela não precisa ser sentida dessa forma. Ela não precisa ser com esse peso que te destrói, que te desumaniza, que te enrijece o teu ser a ponto de tu ser ruim com o outro, porque se tu sofre, tu tem que ser ruim com o próximo. Porque se a vida foi dura contigo, tu tem que ser duro com o próximo. Não é isso. E se a gente for pensar em como, tipo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala das causas das aflições, que ele fala das causas anteriores, porque daí a gente traz, né, a questão do que a gente traz, de coisas que dentro do planejamento a gente precisa passar. Então não é uma coisa injusta, somos herdeiros de nós mesmos, né? Mas ele diz assim, porém, a maior parte das aflições são dessa existência. Porque tu tem hoje tudo que precisa. Até vou abrir o meu pergaminho aqui, porque o meu evangelho, coitado, ele tá um pergaminho. Ele diz assim, ó. Deixa eu achar. É bom que o livro, quando tá Não, todo ele rabiscado, tá assim, né, lindo, ó. anotado, é porque tá sendo bem usado. Coitadinho do meu.
que ele diz assim, ó, das causas atuais, né? Ele diz que as vicissitudes da vida, elas são de duas espécies. São de duas fontes diferentes. Uma tem causa na vida presente, outras fora dela. Daí ele diz, deixa eu achar aqui, ó, que tu vai ver que muitos são consequências natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Onde é que ele tá? Deixa eu achar. Vai falando aí enquanto eu acho aqui. Tá. Então vamos para a gente também ir nos encaminhando aí, né, para Tá, achei. o nosso último bloco. Vai, faz a leitura. Que ele diz assim, ó, que quantos homens que a gente é vítima na maior parte das vezes dos nossos desafios, tá? Aquilo que se apresenta da nossa imprevidência, da nossa ambição, que é hoje, não é lá de trás, né? Quantas pessoas são arruinadas pela falta de ordem, pela falta de perseverança, por uma má conduta ou não ter limitado seus desejos hoje, nessa vida. Daí ele diz assim, né? Quantas dissensões e querelas poderia se ter evitado com mais moderação ou com menos suscetibilidade? Isso serve, por exemplo, para as nossas... sei lá, chegou uma doença. Nossa, eu estou sendo castigada por uma vida passada, meu karma. Não, tu te alimentou mal, tu não cuidou da tua saúde. Maus sentimentos, tu não foi em busca de coisas que te trariam crescimento, ficou só vivendo. E aí, quando chega, foi muito da nossa imprevidência, da nossa imprudência, vigilância, que a gente até sabia, eu não poderia. Só que daí que tá, daqui a pouco tu entra no processo de culpa. Aí o que vem o jugo suave dizer? Calma, sempre é possível tu fazer essa volta e voltar pra acalmar o coração, sabe? Porque a gente também fica deixando que a nossa ideia é que seja leve, né? A vida mais leve. E pra gente ir fechando, né, o último bloco aqui do nosso podcast, esse encontro sobre qual fardo leve e qual jugo é suave, né, que nós estamos trazendo aqui. Vamos falar um pouquinho mais para fechar desse fardo leve, então, Thaís, né? Onde é que impera esse fardo leve na história, né? Por que Jesus está enfatizando tanto que esse fardo é leve para nós? Fardo, peso, né? Se eu estiver subindo uma lomba e colocar um saco de 10 quilos e 10 quilos no outro e subir orando ou não orando, o peso ele vai ser sentido igual pelo meu corpo, né? Fisicamente, eu posso, né, estar numa situação. Mas a neurociência, estudando o neocórtex e essa conexão com Jesus, diz que aqui também tem um significado científico, fardo leve. E quando a gente acessa o nosso neocórtex e acessamos decisões conscientes, a nossa consciência ela impera tanto na nossa mentalidade espiritual que as dores físicas e emocionais diminuem. Cientificamente comprovado. São menores. Vai sentir? Vai. Não, seria, né, anticientífico, anti-experiência humana, que eu carregasse 20 quilos em cada lado e não sentisse. Não é isso. Mas fica mais leve. E às vezes não é o peso físico, é a leveza da condução da experiência, do que aquele peso representa para nós. Tu sabe que eu vou entrar na minha área de trabalho agora, porque é sobre isso também. Quando a gente fala de dor é uma experiência desagradável, tá? Então ela é sempre sensorial e emocional, tá? Dor que eu tô falando como se fosse uma dor no braço, tá? Certo. E aí é interessante porque quando tu pega uma pessoa que ela possui dor crônica, que é aquela dor que já criou uma neuroplasticidade, ou seja, o porteiro não pede mais, entra rapidinho, eu já te conheço, pode entrar. Então tu criou uma plasticidade dos teus neurônios, do teu cérebro a receber essa dor. Os neurônios espelhos, eles já começam a repetir aquele comportamento. É a metáfora da vida. A gente tem os neurônios que fazem a condução de dor, a gente tem neurônios que fazem a modulação da dor, só que essa é uma via já facilitada. A via de dor é facilitada porque ela foi aprendida. A gente aprende. Se a dor é uma experiência, ela é aprendida, ela pode ser revivida, ela cria memória. Então, é uma experiência, tá? E aí, o que é interessante, porque quando tu pega um processo, e aí entra muito daquilo que eu gosto de falar, que é a parte de comunicação com quem tem dor, que a comunicação em dor, que uma pessoa, quando ela tá num processo de dor crônica, ela não consegue racionalizar sobre a dor. Então, tu vai num profissional e tu sai com uma lista de tarefas para fazer. Aquilo não faz sentido.
A gente fica Eu meio estou burro assim, sentindo né? dor, eu não, olha, né, eu não quero sair daqui, eu estou sentindo, eu não vou, eu não consigo fazer atividade física, eu não, eu preciso, eu não quero olhar para isso, eu não quero, porque eu tô com dor, olha só para mim, eu tenho dor. A E é gente não consegue real, tomar decisão, né? exato, é uma experiência de sofrimento real, toda dor é real, ela precisa ser acolhida. Então tu precisa acolher, mas tu precisa se comunicar de uma forma em que fazendo a própria pessoa, Entender. ela precisa ativar o neocórtex. Sim. Ela precisa, então tu precisa perguntar, tu precisa trazer motivação, tu precisa fazer para que ela faça, tome atitudes que ela precisa tomar, porque muitas vezes tem casos em que a própria medicação precisa, em casos não, né? A pessoa precisa se fazer para que ela crie os neurotransmissores para que a medicação possa fazer efeito. E a partir daí são decisões que precisam ser tomadas conscientes. Então tu precisa sair do circuito automático da dor, Olha só, né? para tomar Interessante. atitudes. Só que isso precisa, por exemplo, que a gente, como profissional, saiba se comunicar. Porque se eu só te der coisas para fazer, tu não, é muito mais difícil. Tu precisa fazer esse movimento, mas eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar a conduzir no sentido de fazer perguntas onde tu racionalize e pensa, nossa, aí a própria pessoa chega na resposta. Não é eu te dar um monte de. É ela que chega. Isso é de alguma forma que Jesus faz com a gente. O Mas próprio muitas pessoas não conseguem ainda, né? ele Acessar era esse nível de sair da dor e tomar essa precisa de consciência. alguém que conduza, porque sozinho tu não consegue, Sim. tu tá no processo. E eu acho que Jesus ele tem esse papel, porque quantas vezes tu vai pro evangelho e os apóstolos estão lá e ele responde com pergunta. Ou seja, ele sabe a resposta, mas ele faz com que os próprios discípulos respondam, porque eles precisam parar para pensar. Ele criou pensadores, pessoas que traziam a consciência. Quando Pedro pergunta, o que dizem, ele fala, Pedro, o que, que falam de mim? Ele sabia, Sim. mas ele queria que Pedro parasse para pensar e dissesse: falam isso, mas tu é o Cristo. Ou seja, ele não dava a resposta pronta. Sim. Porque ele sabia que dependendo do processo de como estava, ele ia falar, ia entrar aqui, ia sair aqui. Porque tu tá tão aqui envolvido no teu processo, né, de dor, que o conselho entra aqui e sai aqui. Aí o que, que ele fazia? Pensa. Como que ele fazia isso? Eu te faço uma pergunta que tu vai ter que trazer para a razão e a partir daí tu vai tomar as decisões. E aí o mais legal é isso. O mérito é teu. Foi uma decisão tua. Tu sai daquela energia de conflito, onde a gente fica burro mesmo, não parece que não Exato. consegue. Deixa eu te provocar com alguma palavra-chave, alguma coisa uma na minha pergunta comunicação que te traga para a razão ou te faz. conta uma historinha, que era o que Jesus fazia. A gente faz isso em educação em dor hoje. A gente conta histórias, porque a história faz com que a pessoa pense e associe a vida dela. Então, assim, Jesus era fantástico. Essa é a condução dele. Então, estuda as parábolas dele. Tu vai aprender. Vê quando ele faz as perguntas e traz as perguntas para ti. Que é quando ele diz para Pedro, e tu, o que, que tu acha que eu sou? Aí quando Jesus perguntar para ti, Bruna, e tu, Bruna, o que, que tu acha que Jesus é? Então, assim, porque aí e era isso, e ele era fantástico. Eu tô lendo um livro que é A Inteligência de Jesus, que é do Augusto Cury, que é um psiquiatra, não é um livro espírita, mas ele fala sobre o homem mais inteligente. Se a gente estudasse cientificamente a inteligência de Jesus, a gente ia ver que estava à base de tudo, de domínio das emoções, de como lidar, de como trazer para a razão, de como se colocar como um mestre que ensina e faz os seus discípulos pensarem, não dá só comandos, sabe? Que conta histórias, que usa o contexto. Olha, é demais, né? É demais. E você vai ficar aqui 15 anos falando e ainda entra num assunto que eu gosto. E para encerrarmos, assim, cada uma de nós agora vai fazer o seu fechamento, né? E eu acho que o que eu quero deixar aqui, assim, para fechar, é que acho que esse convite de Jesus, né, do vinde a mim, tome essa decisão, o meu jugo é suave, é leve, ele está conduzindo a gente para uma condição coletiva mais experiencial e consciente, onde a gente acessa, né, essa área. E eu acho que muito assim, o sofrimento vai existir, a dor vai existir, só que é um alívio no sentido de é muito assim um convite de renovação espiritual. Olha a tua experiência de outra forma, olha ressignifica, né? Porque na jornada evolutiva, esse sofrimento que está acontecendo contigo agora, esses problemas, eles têm um cunho educativo, senão eles não aconteceriam. É providência divina. É um pai que educa, né? A vida, ela é educativa. É educativo. Ou tu vai viver com um fardo mais leve, um jugo suave, ou vai ser mais difícil.
Existem os dois caminhos. Ele vai acontecer. Mas ele pode ser mais educativo ou ele pode ser mais primitivo, mais inconsciente, mais de qualquer jeito. E daí a pergunta que eu deixo retórica, né, final. O que a gente quer para a nossa vida? Que condução que a gente quer para a nossa vida? Qual é o fardo que nós estamos carregando? O fardo leve ou o fardo sem Eranembera? Aí, suas considerações Eu finais. acho que eu iria por um caminho muito parecido, assim. Eu diria que a gente está encarnado, a gente vai ter desafios, não tem como, e eles muitas vezes independem, eles são externos, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul passou pela enchente, eu não tenho controle sobre isso, então a gente não tem controle sobre os outros, a gente não tem controle sobre as circunstâncias, e a gente a todo momento é convidado a se deixar conduzir, ou pelas circunstâncias, ou pela nossa consciência, que daí representa Jesus, assim. Eu acho que a reflexão é essa, assim, de uma tomada, independente em que momento a gente está nesse momento, todos nós, assim, quem está assistindo a gente, em que momento eu estou da minha vida. Provavelmente eu tenho fardos, e naquele momento está um pouco mais leve, porque talvez eu esteja passando por um momento mais... A nossa vida ela é feita, né, de altos e baixos, então vai ter momentos de mais calmaria, vai ter momentos de mais tempestades. Em que momento eu tô? Independente desse momento, eu posso escolher uma condução que me leve ao aprendizado, uma condução mais onde eu não me deixo ser experimentado somente pelas minhas emoções, e eu tomo a condução, eu coloco isso no banco de carona, né? E aí eu aceito um motorista experiente para me levar por um caminho onde seja mais seguro, um caminho que seja mais tranquilo, onde tudo que eu vou ter que passar, independente de qualquer coisa, aconteça de uma forma mais leve, mais suave, né? Eu Afinal, posso é o nosso escolher, modelo e guia exato, isso, eu né? posso escolher ir por um asfalto ou por uma estrada de chão aqui, né? A paisagem é a mesma. E aí eu posso escolher ir apreciando a paisagem ou simplesmente reclamando dos buracos, tu entende? Então eu acho que E daí, esse é quando o a ponto. gente reclama, a gente não consegue ver a paisagem, porque se a gente está focado na Eu não tô sendo nem reclamação, manso, eu não tô, exato, né? nem manso nem humilde, né? Então eu acho que esse é um convite, assim, que é um convite que a gente. E é muito interessante, porque, claro, aqui a gente está conversando, isso se torna mais fácil. Mas quando chega o turbilhão da vida e chega a tempestade, aí as coisas precisam ser. A energia que eu preciso colocar para essa tomada de decisão e para trazer essa consciência, ela precisa ser maior. Mas isso também é treinável. Que é esse o propósito da reencarnação, nos treinar, É isso. né? Então, eu acho que é isso, assim. E Jesus é fantástico. É isso aí, Thaís. Obrigada por mais um Obrigada. episódio. Queridos, fiquem bem, muita paz, muita luz e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.